pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vocês me escutam bem? O áudio tá tudo ok? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo também no gravado, boa noite, pessoal. O nosso tema da live de hoje é: entrei na UTI, agora o que fazer? O que é que a gente precisa prestar atenção? O que é que a gente precisa ficar atento assim que a gente entra na UTI? Vocês me escutam bem? O áudio tá ok? Boa noite. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Karine. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. E aí, pessoal, áudio tá tudo ok? Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Olá, olá, Virlane. Boa noite. Gleice, boa noite. Seja bem-vinda também. E aí, pessoal, áudio tudo ok? Vocês me escutam bem? Só tô vendo reações, mas ainda em relação ao áudio tá tudo certo? Ok, obrigado pelo retorno. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema de live é: entrei na UTI agora, o que é que a gente precisa prestar atenção, o que é que a gente precisa fazer? Ok, Rai, obrigado pelo retorno. Eu vou colocar aqui o título da nossa live para quem estiver entrando já saber do que é que a gente está falando hoje. Deixa eu só colocar aqui. Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando com algum colega que se interessa por terapia intensiva, para que ele também possa estar aqui com a gente discutindo um tema que é altamente relevante, um tema que é muito importante, que a gente saiba organizar realmente e entender o que é que a gente precisa prestar atenção em cuidados intensivos. Uma coisa importante, antes de eu começar a falar para vocês sobre esse tema que é muito importante, é relembrar para quem ainda não se inscreveu, para quem ainda não sabe, a gente está no aquecimento pré-jornada nutricionista em UTI. Esse aquecimento ele vai durar 5 dias. O aquecimento começou ontem, então se você perdeu a live de ontem, que eu trouxe para vocês importantes informações relacionadas à terapia intensiva, o que você pode fazer para você começar a atuar em cuidados intensivos, a live ficou salva também de ontem, e a live de hoje eu vou focar o que você precisa saber assim que você entra na terapia intensiva. E como eu estava falando, esse aquecimento ele é composto por 5 aulas live que você terá aqui comigo no Instagram, sempre às 20h20, que eu vou estar trazendo informações para vocês ao longo desses 5 dias, para que vocês já cheguem aquecidos na jornada. O que eu estou falando aqui para vocês é um conteúdo que é muito importante, que vocês, com certeza, quando chegar na jornada, vocês vão se lembrar de algumas coisas que eu estou falando aqui no aquecimento, e claro que não vai se tornar repetitivo, porque o foco é que vocês aproveitem ao máximo a jornada nutricionista UTI, que ele tem um intuito. A jornada vem com um evento gratuito online, que você pode assistir aí da sua casa, ou assistir no seu trabalho, enfim, onde você desejar. Mas o nosso foco na jornada vai ser sobre gasometria, sobre ventilação mecânica, sobre terapia nutricional também. Mas, enfim, se você ainda não fez a inscrição para a Jornada Nutricionista UTI, o link está na bio, ou após a live, você pode mandar para mim inbox dizendo que você quer participar, e assim eu mando para você o link de inscrição. Por que é importante que você se inscreva? Porque a gente sempre vai encaminhar para vocês o link das aulas. As aulas elas não estarão abertas, por exemplo, no YouTube, para que qualquer pessoa assista. Não, a gente vai deixar as aulas para quem realmente quer saber sobre o tema, para que a gente também controle o número de pessoas que está ali comentando, para que a gente possa responder. Essa jornada ela vem um pouco diferente da anterior, porque vocês vão poder comentar logo após vocês assistirem a aula. Então vai ter um espaço lá bem interessante que você comenta, e assim a gente vai respondendo aos comentários de vocês, e cada um ali vai trocando conhecimentos ao longo da jornada. Mas a jornada é também para que você tenha esse conhecimento aperfeiçoado, por mais que você já atue em terapia intensiva. E uma outra coisa muito importante, está sem áudio, pessoal? O áudio tá tudo ok? Que alguém me sinalizou aqui, não é Chay, eu acho, se eu não me engano. Vocês estão me escutando bem ou deu um bug aí no áudio para mais alguém?
Ah, tá ok, né, Mari? Obrigado pelo retorno. Obrigado, Gabi, pelo retorno. Enfim, talvez seja a sua internet. Muito provável, já que todo mundo tá dizendo que tá ok. Então, eu vou prosseguir. E como eu estava falando, também vocês vão ter acesso a material de apoio. Esse material de apoio vocês vão receber das 3 aulas, o material vai ter referências que você pode ali também estar estudando, tudo para te ajudar ao máximo que você dê seus primeiros passos em terapia intensiva, mesmo que você já tenha experiência na área. Mas enfim, vamos começar com o tema que é um tema bastante interessante que eu resolvi trazer para vocês hoje aqui nessa jornada de aquecimento, do aquecimento da jornada, para que você entenda ao máximo o que você precisa entender, o que você precisa observar assim que você entra na UTI. Uma coisa que eu te aconselho é, se for possível, pegue um papel e caneta ou seu bloco de anotações para que você pegue alguns conceitos aqui que são importantes, relevantes, caso você julgue, para que depois você possa aprofundar nos seus estudos também. Uma coisa importante é, você precisa entender que a UTI, ela é a unidade totalmente diferenciada. Por que eu falo isso? Ela é diferenciada de tudo que você já viu, se você ainda não teve contato com terapia intensiva, ou se você tem um contato pontual na ausência de algum colega, ou quando o colega de referência sai, você assume, enfim. Com certeza, se você já atuou ou já atua, você sabe que é uma unidade totalmente diferenciada. Isso porque é uma unidade altamente dinâmica, é uma unidade complexa e que utiliza tecnologia dura que a gente fala, que é o quê? São os recursos tecnológicos de ponta, de mais alta tecnologia. Claro que de acordo com o que você tem ali disponível na UTI onde você trabalha. Você vai ver equipamentos diferentes do que você costumava ver em enfermaria ou em outra rotina que você tenha nas enfermarias onde você trabalha, enfim. Você precisa entender o que cada um daqueles equipamentos te diz em relação à prescrição nutricional que você vai adotar, a conduta, ao seu raciocínio clínico. Alguns daqueles não vão interferir, mas você precisa entender todo o arcabouço clínico do paciente para que você possa prestar a melhor assistência nutricional possível. Eu recebo muitos residentes e eu já falo para você que o medo, ele é natural, a insegurança, ela é esperada no início que você está na sua jornada em terapia intensiva. Só o que não dá para que você se mantenha nesse cenário de insegurança, de medo, é ao longo do tempo de você ainda permanecer em cuidados intensivos e você ainda ter medo de prescrever uma dieta, medo de atender um paciente, não saber o que você faz à beira-leito. Você precisa entender se até hoje você sente isso, já passou um tempo considerável da sua atuação, você precisa entender qual é a lacuna ou quais são as lacunas que você precisa entender, consolidar para que você não tenha mais esses sentimentos que te fragiliza, que te impede com que você faça uma prescrição nutricional adequada do paciente que você está acompanhando. Por quê? A gente sabe que a terapia nutricional ela é extremamente importante para um paciente de terapia intensiva. A gente sabe que o paciente crítico, principalmente nos 10 primeiros dias, é um paciente que ele perde massa muscular considerável. A gente tem estudos importantes na área que trazem para a gente a relação de disfunção orgânica, ou seja, falências orgânicas que seu paciente vai tendo, seu paciente chegou na UTI, em ventilação espontânea ao ambiente, não estava utilizando drogas vasoativas e ao longo do tempo, o paciente que você está acompanhando, ele começa a desenvolver o desconforto respiratório, precisou utilizar uma ventilação não invasiva, precisou depois de uma ventilação mecânica invasiva, é um paciente seu que você começa a observar que vai evoluindo com a disfunção renal, vai precisar fazer hemodiálise, fazia inicialmente hemodiálise tipo SLED, depois esse paciente começou a ficar mais grave e precisou ter uma hemodiálise contínua. Enfim, você vai vendo que o seu paciente ele vai desenvolvendo falências orgânicas. E como eu falei para vocês antes, a falência orgânica, os estudos têm demonstrado que quanto mais o paciente tem
maior é o risco e maior é a perda de massa muscular que esse paciente vai ter ao longo da terapia intensiva. Isso soa um pouco lógico, porque à medida que seu paciente ele fica mais grave, mais disfunções ele vai ter e, consequentemente, é um paciente que vai ficar mais tempo preso ao ventilador mecânico, é um paciente que vai ficar mais tempo restrito ao leito, é um paciente que vai utilizar mais drogas vasoativas, é um paciente que muitas das vezes tem uma reabilitação motora mais complicada, de difícil manejo para a equipe, enfim, então são várias coisas que acontecem ali ao longo da estadia desse paciente em terapia intensiva. E você, como nutricionista, precisa entender realmente o que você pode fazer na medida ali das suas possibilidades, do cenário que você tem, o que você precisa traçar, qual é o seu planejamento para o paciente. Mas claro que isso tudo parte de um repertório que você tenha, de um conteúdo que você tenha. E é isso que eu tenho trazido aqui para vocês, e é isso que a Jornada Nutricionista em TI vai trazer para você, um repertório teórico para que você possa aprofundar o seu conhecimento. Você pode me perguntar: Lu, eu vou sair da jornada sabendo tudo sobre ventilação mecânica, sobre gasometria? Poxa, vou chegar na segunda-feira, vou atender meu paciente sem nenhuma dúvida? É óbvio que não. O que vai te aperfeiçoar é você sempre ampliar o seu conhecimento em relação a um determinado tema que você precisa ali estudar, precisa se aprofundar, e a prática ela vai aperfeiçoar. Mas claro que a jornada ela vai te trazer um panorama do que realmente você precisa prestar atenção. O porquê que quando você chega na UTI, você não pode simplesmente suspender uma dieta ou até reduzir uma oferta de um paciente porque você viu alterações na gasometria que você não entendeu. Isso a jornada ela vai trazer bem consolidado para você que os passos não é assim. Você precisa seguir um raciocínio lógico, você precisa seguir um passo a passo, e é isso que eu vou trazer para vocês ao longo da jornada. E no aquecimento, eu tenho demonstrado para vocês ao longo desses dias, que a gente vai continuar até sexta, a importância de você observar cada um desses parâmetros. E como eu estava falando para vocês, você precisa entender que a UTI é complexa, ela é dinâmica e você vai encontrar muita tecnologia dura, que são esses equipamentos que você não encontra na enfermaria. Ventilador mecânico, ventilação não invasiva, bomba de infusão para administração de medicamentos, administração de dieta você ainda encontra na enfermaria, dependendo do hospital onde você trabalha, porque a gente sabe que muitas das vezes o hospital, por ter um número menor de bombas de infusão, a prioridade é para medicamento, a prioridade é para terapia intensiva, e às vezes você não tem esse contato na enfermaria. Aí vai depender muito do cenário onde você esteja atuando. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, que eu falei lá no início, que insegurança é normal você ter no início, é normal você ter dúvidas, até hoje eu tenho dúvidas, mas obviamente não são mais aquelas dúvidas que eu tinha no início. São dúvidas agora que eu consigo elaborar mais o raciocínio clínico, e aí vai surgindo ao longo do tempo que isso é natural, e isso que faz com que a gente sempre procure estudar e se aperfeiçoar. A grande questão é que muitos colegas trazem para mim que anota vários dados e não consegue saber realmente o que utilizar. Isso eu vejo na prática. Muitas pessoas, eu já vivenciei, muitos colegas anotando vários sinais vitais, anotando várias coisas que vê no prontuário e não consegue estabelecer um nexo, não consegue estabelecer uma ligação entre o que você está coletando com o que você irá prescrever. E isso, obviamente, no início, ok. Mas se você já é uma pessoa que já está atuando, que já está desenvolvendo essas atividades, você não pode ficar vamos dizer assim, nesse círculo fechado, de que você anota, anota, anota e não sabe o que você está anotando. Ou até pior,
é quando você anota porque manda o figurino, mas você não sabe o porquê e acha aquilo tudo desnecessário. E eu digo para você, cada dado que você encontra na terapia intensiva, ele é extremamente necessário, mas vai depender muito do seu ponto de vista. Tem pessoas que vão olhar um dado e vai achar irrelevante, e vai ter outras pessoas que vão olhar aquele dado com um olhar muito mais profundo. E dentro daquele conteúdo ou daquele ponto específico, vai aprofundar o conhecimento e vai entender realmente o que pode ser utilizado para a terapia nutricional do paciente que você está acompanhando. São coisas que você precisa ter a sensibilidade e ter esse olhar fino, e obviamente isso é um olhar treinado que você vai ter ao longo do tempo. E como eu falei para vocês, é natural a insegurança. A faculdade, infelizmente, não preparou a gente para a gente atuar em cuidados intensivos. Eu, no meu caso, eu não tive esse privilégio, essa oportunidade. Hoje em dia, a gente sabe que muitas coisas mudaram em relação a alguns conteúdos que são ministrados na graduação, mas a gente sabe que mesmo assim se tem fragilidades e se tem lacunas. Mas você, como profissional nutricionista, que é responsável pelo seu conhecimento, em adquirir conhecimento, em adquirir experiência, você não vai ficar culpando o sistema, não vai ficar culpando o que é que você não teve de oportunidades durante a graduação, e você precisa traçar as suas atividades, o que é que você precisa estudar, o que é que você precisa se aperfeiçoar na área. E passando dessa primeira etapa que eu te trouxe, essa visão da terapia intensiva, de que você precisa entender realmente que é uma unidade diferenciada, é uma unidade complexa que você precisa entender. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: quando você atua em terapia intensiva, é muito importante que você entenda qual é a unidade onde você está trabalhando. Tem UTIs que elas são UTIs que são altamente rotativas. Por exemplo, é uma UTI cirúrgica, que o leito ele precisa rodar, o paciente vai estar no pós-operatório, se recupera e a equipe ali faz com que o paciente tenha esse pós-operatório de observação e depois esse paciente tem alta. Então, é uma UTI que ela vai ser altamente rotativa e você precisa se organizar para você não focar diretamente no paciente que daqui a algumas horas ou às vezes no outro dia ele vai sair da UTI. Então, preste atenção sempre nisso, porque às vezes você pode estar colocando força em determinadas situações que ali não faz muito sentido. Você pode observar outros pacientes que vai ficar realmente ali na UTI onde você está. Prestar atenção no tipo, se é uma UTI clínica, se é uma UTI crônica, se é uma UTI rotativa, qual é o tipo de UTI, UTI neurológica, uma UTI de traumas, enfim. Então, você precisa entender realmente isso. E isso é muito importante porque você organiza o seu dia. Você sabe realmente se o paciente vai ficar mais tempo, se é um UTI que vai ter mais outras admissões no período da tarde, ou ainda no final da manhã, no meio da manhã, vão acontecer admissões. Que tipo de admissão é essa? Porque a gente sabe que a admissão que vem do hospital onde a gente já está, se o hospital for organizado, que eu já tive 2 cenários, só para você ter ideia. Quando eu atuei em terapia intensiva, antes, no período da residência, eu tive a oportunidade de atuar em 2 hospitais diferentes um do outro. Um hospital eu tinha uma organização, ou seja, eu tinha toda a informação do paciente quando ele chegava na UTI, então eu já sabia peso, se a colega conseguiu fazer, mas na maioria das vezes conseguia, mas pelo menos eu tinha um dado do paciente. Peso, altura, ingestão alimentar na enfermaria, que é muito importante para a gente, quando o paciente chega na UTI, a gente saber disso. E uma outra situação que eu vivenciei era de uma UTI que recebia o paciente, só que eu não sabia nada do paciente que estava na enfermaria. Se o paciente estava 5 dias, 6 dias, 10 dias, eu me perdia no prontuário, que eu não conseguia encontrar nada do paciente. Perceba qual é o cenário que você tem, que eu sinalizo sempre isso, porque isso vai sim demonstrar para você como é que você vai precisar se organizar no meio desses ajustes que vão precisar ser feitos ao longo do seu plantão.
Mas uma coisa é muito importante que você organize, mas que você entenda que quando você recebe o paciente na UTI, eu acho, com certeza, talvez soe estranho para algumas pessoas, já que muitas das vezes a gente vê sempre em guidelines, em artigos, e a gente, como nutricionista, debate isso muito com a equipe. Terapia nutricional precoce, ela precisa ser feita nas primeiras 48 horas do insulto crítico. E o que é que eu vou te dizer agora? Talvez soe estranho inicialmente, mas você vai entender o que eu quero te dizer. Muitas das vezes, a terapia nutricional no paciente, quando ele chega na UTI, ela não é a prioridade nesse primeiro momento. Mas calma, que eu vou te explicar o porquê. O paciente, quando chega na terapia intensiva, muitos deles, por isso que você precisa entender o perfil do paciente que você está acompanhando, muitos deles, eles vão chegar com certo grau de instabilidade hemodinâmica ou uma piora clínica relevante durante a sua chegada na UTI e que demanda da equipe que a equipe faça algumas abordagens antes mesmo de você conseguir chegar ao paciente. Monitorização hemodinâmica, avaliar todo o quadro do paciente, é o médico entender do quadro do paciente na própria passagem ali, discussão de caso com o médico cirurgião ou o médico do andar na hora que esse paciente vai sendo transferido para o UTI. É a equipe fazer algum tipo de acesso ali inicialmente. É o paciente que interna, por exemplo, com a urgência dialítica, precisa fazer um acesso para que possa sim iniciar a hemodiálise. Enfim, então são várias situações que irão acontecer e a terapia nutricional, em muitos momentos, ela não vai ser a prioridade naquele momento, porque a prioridade é o paciente ser ressuscitado volemicamente, é o paciente ter a monitorização hemodinâmica efetiva, é a equipe entender realmente o quadro do paciente, é muitas das vezes fazer algum exame específico, é também ver gasometria, às vezes é um paciente que rebaixou totalmente, quando você começa a olhar nível de consciência, é o paciente que não está responsível, não consegue proteger via aérea, vai precisar fazer intubação, e a terapia nutricional ela é deixada um pouco para avaliação posteriormente. A grande questão é que isso vai ficar por um determinado momento e ao longo do tempo que esse paciente melhore do quadro clínico, aí você começa a discutir com a equipe. Uma coisa que eu quero te dizer não é que você vai ser passiva durante esse processo. Obviamente você vai esperar toda a equipe ali fazer todos os procedimentos no paciente e você começa a discutir a viabilidade de terapia nutricional, caso inicialmente você já veja ali se o paciente talvez possa ter uma indicação. Por que eu digo isso? A partir do momento que você chega à beira-leito, vão ter situações que você já vê, poxa, esse paciente aqui, com esse cálculo de drogas vasoativas, com essa gasometria, com essa alteração importante, que vocês vão ver isso também na jornada. Poxa, esse paciente aqui é muito provável que não tenha critérios para terapia nutricional. Aí você vai discutir com a equipe médica para ver realmente se isso é o que você está pensando ou se tem outra coisa ali que esteja envolvida. O que eu acabei de te dizer é um raciocínio que você precisa ter assim que você atende o seu paciente na UTI. Quando a gente atende o paciente na UTI, primeira coisa que você precisa entender é saber quem é esse paciente que chegou. Lembra que eu te falei que inicialmente a terapia nutricional ela não é prioridade? Por que ela não é a prioridade? Em muitos casos, em outros não. É paciente pós-operatório, não complicado, que vai ter liberação de dieta imediata, atingindo todas as metas ali do projeto Acerto, de dieta precoce, enfim. Mas vão ter outras situações que isso não vai ser possível. E aí entra, quem é o seu paciente? Qual é o diagnóstico clínico? Qual o motivo do internamento desse paciente na UTI? Por que esse paciente ainda está na terapia intensiva? Ou por que esse paciente ainda não saiu da ventilação mecânica? Poxa, deixa eu olhar aqui a evolução da fisioterapia, deixa eu olhar aqui a evolução médica. Poxa, por que esse paciente ainda não iniciou terapia nutricional? Deixa eu olhar essa evolução médica, o que eles estão dizendo. Deixa eu olhar a evolução da fisioterapia, se esse paciente ali está com suporte ventilatório, uma VNI, por exemplo, uma máscara de ventura e está altamente desconfortável, tem uma previsão de iniciar
de passar uma sonda ou até mesmo estar numa intubação iminente. Enfim, então são coisas que você precisa entender e organizar, que você precisa realmente conhecer quem é o seu paciente. Porque imagine só, vamos tomar como referência um exemplo. Você tem um amigo que você está conversando, contando sobre a sua vida, sobre coisas que você queira conversar com esse amigo, e você só conta essas coisas para um amigo que realmente você confia, que você conhece realmente quem é esse amigo. Teoricamente, as coisas funcionam assim. E no paciente, na UTI, é dessa forma. Você, antes de conversar com a equipe, você precisa realmente conhecer quem é o paciente que você está atendendo. Eu vejo muitas das vezes o nutricionista dizendo que não é respeitado na UTI, que não tem a sua, vamos dizer assim, a sua sugestão ouvida pela equipe, mas muitas dessas vezes, não são todas, pessoal, tem situações e situações, mas muitas dessas vezes é porque ainda não teve um raciocínio clínico coeso antes de você discutir com a equipe. Quando você vai discutir com qualquer profissional, você precisa ter alicerçado o seu raciocínio. Você conheceu quem é o seu paciente, você ali entendeu o panorama desse paciente, o que de dados eu posso trazer para a prescrição nutricional. Depois você consolidou esse conhecimento, esse raciocínio clínico, teve a sua autonomia ao longo desse processo, aí você vai discutir com os profissionais. Poxa, é algo relacionado a suporte ventilatório, eu vou discutir com o físico, vou discutir com o médico. Poxa, é relacionado a algo clínico, vou discutir com o médico. É relacionado a algum processo cirúrgico. Eu olhei a descrição cirúrgica, eu vi que tem pontos ali que eu não entendi e que é necessário com que eu discuta com a equipe da cirurgia. Eu vou observar aqui, quando a equipe da cirurgia passar para eu discutir, ou eu vou abrir a evolução desse médico, que é o cirurgião, para que eu consiga entender melhor o caso, ou perguntar ao médico plantonista se o cirurgião já passou e conversou com ele, para que você entenda ao máximo o que é que você precisa entender e estabelecer. Depois disso, que é aí que você conclui seu raciocínio clínico de acordo com as discussões que você vai ter. É uma discussão que você precisa ter com a enfermagem, por exemplo, tem lá um registro de vômito do paciente nas últimas 24 horas, mas você ficou em dúvida se realmente existiu esse vômito, porque você sabe que o vômito é um sinal de intolerância à terapia nutricional, muitas das vezes, que você vai ver ali na terapia intensiva. E será que esse vômito realmente existiu? Vamos dizer que talvez tenha sido vamos dizer assim, um lançamento errado, equivocado no sistema ou até no próprio prontuário manuscrito que você tenha. Aí você vai ver com a equipe de enfermagem se realmente existiu, o que foi feito ali na hora, olhar a prescrição médica e assim você estabelece a conduta nutricional. E isso eu quero te dizer que o seu raciocínio ele precisa estar coeso, estar alicerçado, mas você precisa realmente ter essa autonomia de você estabelecer esse raciocínio. E uma coisa que eu me propus a trazer para vocês aqui no Instagram é o conteúdo gratuito. É um conteúdo que eu vou trazer na jornada, que eu trago para vocês sempre nos stories, no feed, com conteúdo técnico, para que cada vez mais nutricionistas consigam estabelecer esse raciocínio clínico. E a gente tem visto na terapia intensiva que cada vez mais a terapia nutricional está sendo valorizada, mas infelizmente o nutricionista não está acompanhando essa valorização da terapia nutricional. Eu sempre falo, a partir do momento que tem algo que é nosso e que a gente não toma posse dessa responsabilidade e dessa missão que a gente tem, outros irão tomar e a gente precisa prestar atenção nisso. Obviamente, a gente precisa trabalhar em conjunto, mas o que é prescrição dietoterápica é sim o nutricionista que deve fazer e você precisa entender a sua importância de você demonstrar isso para a equipe onde você trabalha. Com certeza, os profissionais vão te ver de forma diferente a partir do momento que você começa a contribuir com a equipe onde você trabalha e eles vão perceber o diferencial sim que você tem e que a gente espera que o nutricionista ele tenha
ao longo do seu plantão e também da sua vivência em terapia intensiva. E quando a gente fala de dados que você precisa ter, que você precisa anotar dos seus pacientes, como eu falei inicialmente, eu vejo algumas pessoas anotando e realmente não entendendo o que é que vai utilizar. Eu já ouvi relatos, para que eu coletar esses sinais vitais? Para mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui eu não sei interpretar e eu anulo isso da minha avaliação, sendo que é algo extremamente importante de ser feito na avaliação, mas muitas das vezes a pessoa não tem nem a vontade de querer entender aquele determinado conteúdo, porque isso é muito importante para que você atue na UTI, que isso vai demonstrar segurança no paciente. Já vi muitas das vezes pessoas não mudando conduta, e isso com certeza vocês devem ver na rotina de vocês. Fica o final de semana todo sem mudar a conduta do paciente. Quando você chega na segunda-feira, tá do mesmo jeito que você deixou na sexta-feira. E eu quero deixar isso claro para vocês, porque eu já tive relato de profissionais que me perguntaram, poxa, a conduta não mudou nenhum desses dias, é isso mesmo para ficar a oferta? A gente achou estranho, porque a vazão ainda está reduzida, tem muitos dias na mesma vazão, isso fica um pouco constrangimento para a gente explicar ali que a conduta ela vai ser modificada, enfim, eu quero que você entenda que você precisa entender realmente o que você faz. Obviamente, muitas vezes as pessoas têm insegurança se vai evoluir ou não vai evoluir a oferta, e aqui eu não quero dizer para você que você deve fazer de uma forma inconsequente. Eu só quero trazer para você a importância que, se você não entende, pergunte. Se você não entende, converse com alguém que tem uma experiência maior do que você, esteja no meio de pessoas que têm um conhecimento maior do que você em determinado conteúdo que você tenha dúvida. Converse, vá atrás de artigos científicos. Hoje a gente tem uma ampla gama de conteúdo científico que você pode entender. Hoje em dia tem coisas que são traduzidas, que é mais fácil de você estar pegando algum conteúdo em inglês e traduzir para a língua portuguesa. Muito mais conteúdo do que eu tinha no tempo meu de graduação ou até de residência, como vocês têm hoje. Aproveitem a oportunidade, a gente tem conteúdo gratuito aqui no Instagram, que eu trago para vocês. Tem a jornada também que vem aí como um plus a mais de todo o conteúdo que eu trago ao longo do Instagram. Mas falando sobre os dados, é muito importante que você entenda que você precisa fazer monitorização hemodinâmica na UTI. Mas você não vai fazer as medições, obviamente. As medições, muitas delas, são feitas pela equipe de enfermagem, eles monitoram, eles registram essa monitorização e você vai acompanhar essa monitorização que esse paciente ali vai ter ao longo desse acompanhamento na UTI. Geralmente, para a gente ter uma visão ampla do paciente, a gente pega essa monitorização das últimas 24 horas. E o que é a monitorização? Nada mais é do que você olhar os sinais vitais do paciente e perceber e monitorar como esse paciente evoluiu nas últimas 24 horas, para você ter essa noção desse paciente ao longo desse tempo. Claro que terão situações que você irá ir além dessas 24 horas para que você entenda um pouco mais da evolução desse paciente ao longo da terapia intensiva. Mas de praxe, e geralmente é as últimas 24 horas ou de um período específico que você queira analisar. Essa monitorização de sinais vitais vai desde pressão arterial média, que ela pode ser invasiva ou não invasiva, que a gente sabe a importância da pressão arterial no nosso paciente em terapia intensiva. Não é à toa que a gente tem referências em relação à terapia nutricional para a gente observar a pressão arterial desse paciente. A gente tem a frequência cardíaca, que é algo extremamente importante que você avalie. Por exemplo, um paciente que tem risco de síndrome de realimentação. A gente sabe que pode haver comprometimento cardíaco se o paciente desenvolver a síndrome, e um dos sinais são alterações cardíacas. Como é que está a frequência cardíaca desse paciente? A gente sabe que o débito cardíaco, ele é um reflexo muito importante para a gente do ponto de vista nutricional,
porque a gente sabe que o intestino ele é altamente vascularizado e o débito cardíaco exerce grande importância nesse fluxo sanguíneo para o paciente ali a nível intestinal. É importante a gente saber a frequência cardíaca, é importante a gente monitorar a frequência respiratória, é importante você analisar balanço hídrico do paciente, como foi a diurese. Poxa, será que dá para fazer suplementação hídrica no paciente que está anúrico? Será que dá para eu fazer suplementação hídrica no paciente que está com balanço hídrico positivado? Como foi minha discussão com a equipe médica? Enfim, então são coisas que você precisa observar. A oximetria desse paciente, como é que está? Qual é a relação disso com a gasometria que você visualizou? Discutiu com a fisioterapia. O que a fisioterapia te disse em relação à gasometria? Alteração respiratória. O que foi que a equipe médica, na hora que você discutiu, você entendeu em relação àquelas alterações todas que você conseguiu ali perceber, tanto de toda a monitorização. São coisas simples que eu quero te trazer, mas que são extremamente importantes que você entenda. Não anote dados simplesmente por anotar. Se tem lá na monitorização a frequência cardíaca, poxa, o que frequência cardíaca tem a ver com o quadro clínico do paciente, no paciente crítico, na patologia específica do paciente que eu acompanho e com a terapia nutricional? A frequência respiratória, o que tem a ver aqui nesse cenário? Poxa, uma frequência respiratória chegando até 40 de incursões por minuto. Será que é o paciente que vai estar comprometido do ponto de vista de ingestão via oral? São coisas que você precisa ali observar e alicerçar o conhecimento. E claramente não é só o que você vê na monitorização, você precisa ampliar. Como analisar exames bioquímicos, melhor dizendo, analisar a gasometria do paciente que você está acompanhando, é você observar o que você está vendo à beira-leito, chegou no leito do paciente, o que você precisa observar. Olha, eu sempre costumo falar, o nutricionista de terapia intensiva ou qualquer profissional que está na UTI, ele precisa ter um olhar fino. Ele precisa observar que ele precisa olhar todos os lados que estejam ali na UTI. Olhar para cima, olhar para os lados, olhar para baixo, porque embaixo, na parte mais abaixo, você vai ver, por exemplo, se o paciente está utilizando algum tipo de dispositivo ou sonda, perguntando para a equipe também, é algum dreno específico, como está a coloração desse dreno no paciente, olhar para o paciente, como é o exame físico, a avaliação antropométrica desse paciente, a avaliação nutricional desse paciente, a ventilação mecânica, quais são os dados que tem ali no ventilador mecânico que te diz realmente quais são os parâmetros que você vai adotar, que os alunos do Ventilanutri estão craques nisso, que Priscila explica claramente o que tem no ventilador, quais são os parâmetros, o que observar, o que isso significa, o que você precisa observar, qual modo que esse paciente está na ventilação mecânica, olhar o monitor. Eu sei que você tem os sinais das últimas 24 horas, mas o que custa na hora da sua avaliação você olhar para o monitor e ver naquele momento ali que você está chegando na beira-leito como está a monitorização daquele paciente, como está a oximetria desse paciente que você está analisando. Olhar o suporte ventilatório, que ele te diz muito em relação à terapia nutricional e também, muitas das vezes, da gravidade do paciente. É uma ventilação mecânica não invasiva? É invasiva? É algum suporte ventilatório que você nunca viu, não sabe dizer que máscara é essa, máscara full face, máscara de Venturi, enfim. Então, são várias coisas que você precisa observar assim que você chega à beira-leito. Não se assuste, eu acho que é meio contraditório isso, quem te se assusta, se hoje eu tenho uma experiência em UTI, inicialmente eu não tinha nenhuma, eu já tive várias situações em que eu fiquei desconfortável pelas situações que aconteceram, por eu não saber determinados conteúdos, por determinadas coisas. Às vezes não encontrava abertura em alguns profissionais para perguntar, mas o importante é que você consiga ao máximo ter esse conhecimento e observar realmente o que importa ali na hora de você observar. Olha a bomba de fusão. Que medicamento é esse que eu nunca vi? Nunca vi essa denominação de medicamento. Tanto é que eu estava perguntando à colega Cris, ela colocou no stories dela lá KTM. A gente não costuma falar cetamina aqui, por exemplo, como KTM.
Eu, na humildade, perguntei, poxa, o que é isso? Aqui a gente não fala assim, o que seria? Ela me explicou o que seria. Enfim, então são coisas que você precisa observar. Viu uma coisa diferente? Pesquisa, pergunta ao farmacêutico, por exemplo, pergunta ao médico, que você ali vai ter esse conhecimento alicerçado ao longo do tempo. Vê se está utilizando um medicamento, quais são esses medicamentos, tem drogas vasoativas envolvidas, tem sedação, tem bloqueador neuromuscular, bate o olho em sedação, bloqueador neuromuscular, bate o olho logo no ventilador para que você entenda realmente o que está acontecendo, que são coisas que estão totalmente juntas, interligadas e que irão sim influenciar na conduta, irão influenciar no estado nutricional do paciente que você está acompanhando em cuidados intensivos. Eu só esqueci de dizer para vocês uma coisa, que eu tô vendo que vocês estão muito calados, só tô vendo algumas reações aqui, mas se vocês tiverem dúvidas de todo o conteúdo que eu estou explicando para vocês, é só vocês colocarem aqui nos comentários ou até nessa caixinha de interrogações que vocês podem colocar, que aí fica mais fácil até para eu visualizar e dar um retorno para vocês em relação à dúvida que vocês estiverem ao longo da live também de hoje. E uma missão que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que de tudo isso que você viu que eu te expliquei aqui hoje, eu te sugiro que você... Lembra que eu te falei do papel e caneta? Agora realmente você vai utilizar todas essas informações que você anotou e eu deixo essa missão para você, para que você construa uma ficha de acompanhamento do paciente que você está e escreva realmente o que importa ali de você observar do seu paciente. E se você já está atuando em terapia intensiva, amanhã você já vai com essas observações e observa. Poxa, na live Lu falou sobre monitorização hemodinâmica. Claro que tem mais coisas, pessoal, mas um passo de cada vez. Poxa, ela falou sobre pressão arterial média. Poxa, qual foi a pressão arterial média nas últimas 24 horas do meu paciente? Poxa, ali a enfermagem registrou de 70 a 100 miligramas por milímetros de mercúrio, melhor dizendo. Tá ali de 70 a 100. Poxa, a nível de conhecimento, será que essa pressão arterial média, que é invasiva ou não invasiva, não vai mudar a sua conduta, mas é algo importante de você entender do seu paciente. Até porque, quando a pressão arterial é medida, quando ela é medida que ela não é invasiva, muitas das vezes você vai ter que tirar ali todo o equipamento para poder fazer uma CB, por exemplo. E você precisa entender que depois vai inflar ali para fazer a medição da pressão, se estiver no momento dessa aferição. São coisas assim básicas, que pode parecer básica para algumas pessoas, mas para as outras que estão iniciando isso é muito importante. Mas eu te sugiro que você faça esse acompanhamento, pegue aqui algumas informações e comece a observar a beira-leito do seu paciente. São exames, poxa, deixa eu colocar aqui alguns exames para que eu possa observar como está a função renal, como está a função hepática, como está as plaquetas desse paciente. É o paciente que vai precisar passar sonda, poxa, deixa eu dar uma olhada nas plaquetas, para acompanhar em conjunto com a equipe, se a equipe está falando algo relacionado à plaquetopenia, se vai poder passar ou não vai poder passar, vai ter que fazer concentrado, vai ter que estar repondo essas plaquetas, enfim. Então são coisas ali que você vai entendendo e não fica somente no que a equipe fala. Você consegue estabelecer um raciocínio clínico e a discussão que você vai ter com a equipe só vai consolidar realmente o que é que você pensou ou até mesmo aprimorar o que você tinha de raciocínio para que você possa trazer ao máximo informações. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo relacionado ao tema? Alguma dúvida vocês ficarem em relação ao tema? Tá tudo ok? Estão calados? Aqui eu só consigo ver as reações em alguns momentos, mas vocês têm alguma dúvida em relação ao tema, em relação ao que você precisa entender sobre cuidados intensivos, sobre monitorização, o que é que você precisa observar? Carla, você falou que em relação às drogas vasoativas, mas tem alguma dúvida em específico que você tenha?
Porque as drogas vasoativas, ela vai depender muito do que você está me dizendo. As drogas vasoativas, geralmente, que você vê em terapia intensiva, noradrenalina, dobutamina, vasopressina, são essas que você mais vê em relação à terapia nutricional. É isso? Os tipos, ok. Ok. Então, vai depender muito do tipo de droga vasoativa que seu paciente está utilizando. Hoje, em literatura, a gente não tem consenso qual é a dosagem de drogas vasoativas que você vai estar dizendo, se é alta, se é uma dosagem média, baixa, enfim. Isso vai depender muito do protocolo institucional e também do médico que está acompanhando o paciente, vai depender muito. O ideal é que seja um protocolo institucional para que todo mundo converse a mesma língua. Mas claro que não é só drogas vasoativas a dosagem. Isso é um conjunto de vários indicadores que vai te dizer se o paciente tem indicação ou não de iniciar terapia nutricional ou de permanecer. Mas a dosagem de drogas vasoativas você costuma usar, não sei se você está falando sobre a dosagem, sobre o cálculo, vai depender muito da diluição da nora. Te sugiro que você olhe, Dri, o protocolo da sua instituição de diluição de drogas vasoativas. Comece sempre pelo cálculo da droga da nora, que é o mais comum para a gente em terapia intensiva, para a gente calcular. Veja como é a diluição padrão e a partir dela você vai ter uma base das outras diluições. Mas observe quantas ampolas são a noradrenalina, sempre a noradrenalina, que você vai utilizar de base. A gente tem na composição M-tartarato de noradrenalina, não é toda aquele valor ali que está na ampola, é só a noradrenalina base, e aí você vê de acordo com as ampolas para a diluição do que você pretende. Mas é um cálculo que a equipe faz também, eu te sugiro que você veja em relação à equipe, mas não se esqueça que veja o protocolo da instituição, que ele muda. O meu cálculo, a fórmula é a mesma, só o que muda é a diluição da noradrenalina que você precisa saber. Na instituição onde eu trabalho, é um cálculo, pode ser um cálculo diferente da que você trabalha, mas a fórmula é a mesma que você vai observar do seu paciente fazendo de acordo com a diluição do soro glicosado, que é o que é utilizado para a diluição de noradrenalina. Qual protocolo de triagem eu utilizo na UTI? É padronizado utilizar o Nutri-Score. Eu utilizo esse, a gente mesmo calcula o SOFA, a gente calcula o Apache 2 também, e a gente tem algumas coisas em literatura trazendo para a gente utilizar o Nutric-S, que seria pelo SAPS também, mas atualmente a gente faz o Nutric com Apache 2. Ficha de acompanhamento, eu utilizo a própria passagem que tem do hospital, que eu utilizo como acompanhamento, mas eu estou fazendo uma específica para o paciente. Futuramente vocês vão ter essa oportunidade de tê-la também com vocês. Avaliação nutricional dos pacientes críticos entubados. Atualmente, quem está vendo minha saga nos stories, está percebendo que eu estou fazendo ultrassom à beira-leito. Eu comecei um curso específico sobre ultrassom de quadríceps, tive a oportunidade de fazer esse curso e ao longo do tempo eu tenho desenvolvido, sim, fazer ultrassom nos pacientes, mas antes do ultrassom, e hoje também eu faço ainda, faço circunferência de braço, apesar de ter ultrassom, fiz hoje circunferência de braço do paciente, fiz circunferência de panturrilha, fiz toda a topometria clássica que a gente traz para os pacientes, mas agora com planos a mais de ter ultrassom ali como oportunidade de analisar a espessura de quadríceps do paciente que a gente está acompanhando na UTI. Mas o que importa é que você use o que você tem. Tem hand grip, dinamômetro, use. Não tem nenhum outro algo tecnológico, conversa com a equipe VMRC, a equipe de fisioterapia, enfim. O importante é que você faça algo para os pacientes. Fórmula do próprio CTI para calcular, Dri, se deve iniciar ou não a terapia nutricional. Não sei se entendi. Não sei se você estava falando em relação a drogas vasoativas, não sei.
Mas aqui a gente utiliza como uma dosagem de 0,5 para ter um ponto de corte específico. Mas não quer dizer que o paciente chegou a 0,5 e a gente não vai iniciar a terapia nutricional. A gente discute e vê se vai iniciar ou não. Eu já atendi pacientes que não foi na instituição que eu trabalho atualmente, mas em outra, que a gente iniciou dieta com drogas vasoativas de 1,3, 1,4 microgramas por quilo por minuto. Isso vai depender muito. A gente vê muito essa dosagem muito alta realmente quando a diluição da noradrenalina, se utiliza muitas ampolas ali inicialmente. Mas a gente não tem, infelizmente. O que é importante é você observar todos os parâmetros que você tenha. Lactato, como é que tá? Gasometria, como é que tá? Tolerância à terapia, se já está. Virlane, as drogas vasoativas não é o objetivo da jornada. A jornada, ela foca, principalmente, eu falo sobre ventilação mecânica, mas eu foco na gasometria. Por ser 3 dias de conteúdo, a gente não consegue focar em tudo, até para vocês não ficarem como cegos no meio de um tiroteio, perdidos. Então, o intuito, quando eu sentei com Priscila, é trazer para vocês realmente ventilação e gasometria focado ali para o conteúdo que vocês têm. As drogas vasoativas, a gente aborda ela muito mais profundamente no Ventila Nutri, que a gente vai abrir as inscrições a partir de 7 de agosto. Sobre o cálculo DRI. Depois conversa comigo em direct, DRI, que eu acho que eu vou te esclarecer melhor sobre o cálculo. Como é que você pode ver isso aí com sua equipe. Sim, Verlane, vai ter caso clínico também. Isso. Me desculpe se eu falei errado, mas acho que é Hérica, né? Uso de nutrição parenteral de drogas vasoativas mantém a nutrição parenteral em curso? Essa é uma pergunta muito relevante, muitas das vezes aparece, e eu já fiz rios sobre o conteúdo também, mas vamos entender aqui qual é vamos dizer, o foco da pergunta que a colega fez, que é normal isso acontecer. As drogas vasoativas, muitas das vezes a gente associa ela com trato gastrointestinal. Tá elevado, vai ter isquemia intestinal, eu não alimento por via oral nem enteral. Até aqui tudo ok, todo mundo entende esse conteúdo. A grande dúvida que muitas pessoas têm é: a nutrição parenteral, ela não chega a nível intestinal, mas por que essa nutrição parenteral ela precisa ser suspensa? Porque, primeiramente, a nutrição parenteral, a gente sabe que um dos nossos objetivos é a gente avaliar a tolerância metabólica do paciente. Consequentemente, o paciente, quando ele está instável do ponto de vista hemodinâmico, quando a gente começa a dar nutrição parenteral, essa nutrição parenteral, ela pode sim piorar os status metabólico, por quê? Tem carboidrato, tem proteína, tem lipídios, enfim. E seu paciente ele precisa ter realmente um status metabólico ideal para conseguir utilizar todo aquele substrato que você está ofertando. Por isso, por causa disso, um dos motivos é esse de você não manter a nutrição parenteral em um paciente. Claramente que essa indicação ela vai ser muito mais da parte médica, de dizer que a nutrição parenteral ela não vai ser indicada num paciente. E, consequentemente, também, quando a gente fala de nutrientes, a gente não pode esquecer que quando os nutrientes via enteral ou via oral, eles passam para a circulação sanguínea, eles são também nutrientes como da nutrição parenteral. É o que? Glicose, é aminoácido, são ali os lipídios que vão estar ali associados. Então, não se esqueça que eles também têm têm uma relação importante em relação ao aproveitamento de nutrientes. E aí eu posso começar a te falar sobre ATP, sobre mitocôndrias disfuncionais no paciente que não vai fazer reaproveitamento, é o paciente que vai cursar com hiperglicemia, enfim. Ou seja, o sentido é que você também vai piorar esse status metabólico, por isso que você não tem essa manutenção da nutrição parenteral quando o paciente está com instabilidade hemodinâmica. Thaís perguntou se eu entro para intervenção depois que a equipe sai e o paciente
estabilizado ou você participa de todo o processo? Pergunto, pois estou me formando em UTI. Ok, Thaís, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Se eu entro para intervenção nutricional depois que a equipe sai, acho que é isso, né? Enfim, mas eu sempre aproveito a oportunidade que a equipe está lá. Se eu consigo encontrar uma brecha de eu estar ali junto com o médico na hora que vai fazer a passagem, do médico cirurgião ou do médico do andar, se eu consigo estar ali do lado ouvindo a própria passagem, fica muito mais fácil eu conseguir compreender o quadro do paciente do que depois ir lá e perguntar a algum membro da equipe, já que esse membro da equipe ele vai estar ali fazendo outras atividades. Qualquer oportunidade que você tenha de vivenciar realmente a rotina do seu paciente, aquela rotina ali que está sendo feita melhor para você. Obviamente vão ter cenários de que a equipe ali tem várias pessoas e aí não cabe você estar ali no meio porque a equipe precisa de um espaço para fazer todas as atividades necessárias. Mas quanto mais você puder estar próxima da equipe, melhor. E quando você tem esse elo com a equipe, fica muito mais fácil. Ainda usa muito Propofol, depende do paciente, depende do quadro, depende da proposta da equipe. Muitas das vezes o Propofol ele entra como sedativo, que a equipe escolhe por ser mais facilmente metabolizado. Quando se retira o Propofol, o paciente ele vai despertar mais rápido. Algumas vezes a equipe pode trocar esse medicamento sedativo por outro sedativo, que seja de mais rápida metabolização, mas vai depender muito do paciente que você vai encontrar. A questão é discutir com a equipe, será que ainda precisa se manter o Propofol ou não? Às vezes a equipe nem pensou ainda se pode mudar para outro sedativo ou se pode reduzir essa dosagem. Isso aí vai caber mesmo a discussão da equipe. Deixa eu só ver. Eu que agradeço, Carla. A Thaís disse que quase não encontramos eles. Ok. Vai, assim, acho que é da cirurgia, talvez você tenha falado, né? Às vezes acontece isso, mas os momentos que eu tenho a oportunidade de ter ali o médico da equipe da cirurgia, eu chego junto e já tento discutir ao máximo. Mas realmente acontece, até porque eles precisam ir para o centro cirúrgico e acaba desencontrando, porque eles chegam um pouco mais cedo, ou chegam no horário que você não está. Mas o que importa é que você tenha informação do que ele passou para visitar o paciente. Se você não conseguiu ver, ele discutiu com o médico plantonista, aí você discute isso com a equipe. Lembrar das calorias do Propofol e Sudri, que é muito importante. Cada vez mais, se o Propofol for diluído, mais concentrado, ele vai ter uma menor carga calórica. Então, observe qual é o Propofol, que é a unidade onde você trabalha. Não muda. É 1,1 por ml, mas o que muda é que vai precisar utilizar menos volume se estiver mais concentrado em relação ao uso do medicamento, mas aí vai depender muito da instituição. Andréa perguntou se tem abreviação de jejum onde eu trabalho, infelizmente não, então a gente não tem por enquanto, mas quem sabe futuramente, mas é um planejamento, a gente não tem por enquanto não. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Amanhã a gente tem live novamente. A gente tem live quarta-feira, vulgo amanhã. A gente tem quinta-feira, a gente tem sexta-feira. Amanhã, se eu não me engano, o tema é sobre forma de se atualizar em cuidados intensivos. E na quinta-feira a gente vai ter Priscila Fontana junto com a gente para saber o manejo do paciente em terapia intensiva. E na sexta-feira eu vou discutir com vocês estratégias para ter segurança na visita multiprofissional. Amanhã a gente vai se encontrar aqui às 20h20. Eu vou trazer conteúdo. É bom que vocês participem, como vocês participaram hoje. Agradeço a presença de vocês. Agradeço o retorno que eu tive aqui hoje, de comentários, de dúvidas, que isso é muito importante, que a gente vai entendendo, a gente vai discutindo. Se eu não souber responder, vou te dizer que eu não vou saber responder e a gente conversa ali no direct. Mas o importante é a gente trocar conhecimentos científicos, que é muito importante para a gente se ajudar, a gente criar essa rede de relações, essa rede de apoio que a gente precisa criar como profissional, um ajudando ao outro.
Quero agradecer vocês novamente. Obrigada, Andréa, pelo retorno. É aula live realmente, que eu estou trazendo aqui para vocês. E só lembrando, para quem entrou depois, a gente está no aquecimento da Jornada Nutricionista em UTI. A gente teve live ontem, está salva no feed. A aula de hoje eu vou deixar também salva, para que vocês depois possam olhar. Façam a ficha que eu comentei com vocês, das informações que você viu hoje na nossa live. Faça essa ficha, faça um acompanhamento, me marque no Instagram para eu ver que esse conteúdo foi relevante para você, para ver que você ali está realmente indo à beira-leito, fazendo o que precisa ser feito, demonstrando a terapia nutricional, a importância de você analisar o seu paciente muito. Ok, Nanda, obrigada pelo retorno. Gabi, obrigada pelo retorno. Ô, Carol. Ok, muito obrigado pelo retorno, pessoal. Então, boa noite para vocês, uma ótima noite. Eu que agradeço, Fábio, um beijo. Eu agradeço a vocês pela presença, de vocês separar esse momento que a gente sabe que vocês e que eu também preservo em relação à família, tá junto com a família depois de plantão, mas agradeço por estarem aqui comigo, preservam muito o seu tempo e uma boa noite para vocês e muito obrigado. Até amanhã às 20h20. Dúvidas se tiverem, conversa comigo direct, me marca fazendo essa ficha que eu quero ver o quanto é de importância que eu tive hoje para vocês na live. Um grande abraço. Ok, Rai, verdade. Ok, obrigada pelo retorno. É muito importante ter realmente uma ficha e futuramente aí vai ter novidade para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.